que são propagadas assim, meios de comunicação. Em tudo que é lugar. Né? Sim. Aí, o que acontece? Aqui, tipo, quem toca viola é o violeiro? Exato. Quem toca macumba é macumbeiro. Então, o último item, e aí esse aqui é seríssimo, deixa eu ver até se tá gravando, porque eu não vou poder ser cortada nesse momento. Assim. Oi, gente, eu sou Natália Romualdo. Eu sou Maristela Rosa e tá começando mais um Papo de Preta. Gente, no vídeo de hoje, resolvemos fazer, assim, um apanhado de várias mentiras que as pessoas contam sobre o continente tá? Só pra frisar. Africano e a cultura também como um todo. Mentiras essas que vocês já devem ter ouvido por aí várias e várias vezes. A primeira delas é exatamente essa, porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, gente, África não é só uma nação. Não é um país. Não é, sabe? Para com isso. São 54 países dentro daquele continente. Dentro disso aí das pessoas acharem que o continente africano é um país, o que a gente ouve muito falar é em cultura africana. Como se cultura africana fosse uma coisa só. Se a gente está falando de mais de 50 países, a gente está falando de mais de 50 culturas diferentes. Então não achem que a África tem uma cultura só, uma forma única de ver o mundo, porque não é, gente. Não existe a cultura africana que você vai ter acesso. E com isso não existe só um idioma, né? Porque ninguém fala africano, da mesma forma que ninguém fala europeu. Americano. Como são 54 nações diferentes, né? Então são vários idiomas. Tem lá o Berber, Igbo, Swahili, Hausa, Amárico, Zulu, Yorubá e muitos outros. Além do idioma daquelas regiões mesmo, também existe lá o idioma dos colonizadores, né? Então as pessoas têm pais que falam português, que falam francês, que falam inglês. Uma coisa que muitas pessoas pensam assim, turismo que pode ser feito lá é só o safari. As pessoas pensam em ir para algum país africano e pensam logo em ir para a África do Sul para fazer safari. Sabe, como se não existisse nada além disso. Gente, e existem tantas coisas maravilhosas, assim, sabe? Tantos pontos turísticos incríveis em vários países da África, assim. O meu sonho, assim, é conhecer vários países africanos. Eu fico olhando fotos de vários pontos turísticos incríveis. Assim. E já passou da hora também das pessoas pararem de pensar que na África só tem pobreza, só tem miséria, só tem fome. É miséria e selva. É isso que as pessoas pensam. Sabe? Não é só isso, gente. O continente africano é um continente super rico em vários sentidos, assim. A gente tem que sair do senso comum, né, parar de ter essa visão europeizada das coisas, de que só as coisas que são brancas são boas, são bonitas, são desenvolvidas, porque não. Para com isso. Quem chegou agora no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Volta aqui toda quarta e sexta-feira à noite, que é quando a gente posta vídeo novo. Curte esse aqui, compartilha, se inscreve nesse canal e aproveita, passa nas nossas redes sociais também para dar aquela moral espertíssima pra gente, porque merecemos. E passa no vídeo que a gente fez também sobre a vaquinha para ajudar esse canal, beleza? Os links da vaquinha, da nossa vaquinha online e os links das nossas redes sociais todas estão aqui logo abaixo do vídeo na descrição, tá bom? Vai lá. E aí cai essa coisa também de reduzir a África a um país, né? É achar que existe a moda africana, assim. É uma coisa que a gente ouve muito, né? Sobre moda africana, assim. Se a gente tá falando, mais uma vez, de mais de 50 países, a gente está falando de diferentes modos de enxergar a moda, de diferentes modos. Então tem muita coisa da estampa africana, assim, sabe? Muitas vezes a gente vê as pessoas falando de estampas africanas aqui no Brasil, e aí você vai ver de onde vem aquele tecido, é made in China, sabe? Aquilo é uma ideia sobre o que é a moda africana, que é uma unidade que não existe. Do mesmo jeito que não existe uma moda da América Latina. O jeito que nós nos vestimos no Brasil não é igual ao jeito que se veste na Argentina, que as pessoas se vestem na Argentina, que não é igual ao jeito que as pessoas se vestem no Chile, que não é igual ao jeito que as pessoas se vestem no Peru, sabe? Então, se a gente não tem essa unidade aqui na América Latina, o que a gente acha que na África, no continente africano, essa unidade existe? E as pessoas lá vivem em cabanas. Né? Lá não tem prédio, não tem shopping, lá não tem absolutamente nada, né? É tudo assolado pela fome, pela miséria, enfim.
Gente, para com isso. Eu já falei aqui, a África, ela é desenvolvida em vários aspectos, assim. Tanto que vocês podem ver o exemplo lá das pirâmides. Até hoje causa, assim, um bug na cabeça das pessoas, porque tem muita gente que não acredita, né? Que foram pessoas egípcias, pessoas do continente africano mesmo, que construíram aquelas pirâmides, sabe? Acha que foi alienígena, né? Que construiu. É mais fácil achar que foi alienígena do que achar que foi gente preta que fez. Gente, é um negócio, assim, impressionante, Não, né? se não for europeu, não vale, foi alienígena. Não pode. A África, ela é berço, assim, de várias descobertas da humanidade. Ele é berço da humanidade em si, né? E de várias descobertas também. Arquitetônicas, matemáticas, enfim, sabe? Lá tem coisas, assim, sensacionais que a gente aqui, sabe, nem conhece. Que a gente não tem acesso. Sabe? Nem conhece e também não tem interesse de conhecer, porque a gente tá com o olhar viciado e tá mais interessado em ficar propagando o senso comum. E um senso comum muito sério sobre a África e muito triste, assim, que demonstra total desconhecimento sobre a história, nossa história enquanto humanidade, é dizer que a África é uma terra amaldiçoada, né? A filha do Silvio Santos lá, a Dona Patrícia. Dona Patrícia Barbanel, close erradíssimo, disse em uma ocasião no programa aberto para todo o Brasil, o programa Silvio Santos, que a África era um país, ele chamou de país amaldiçoado por Deus. O discurso dela foi que o país africano, ele é tão subdesenvolvido porque as pessoas lá são pagãs, Sim. porque as pessoas lá são preguiçosas. Demonizando, né, as religiões africanas. E que as pessoas brancas, né, as pessoas lá, os americanos, enfim, eles são desenvolvidos porque eles são cristãos, protestantes, eles trabalham, eles correm atrás. É desconsiderar toda uma história, gente, de colonização mesmo, de exploração, que não acabou, tá? Muitos países africanos continuam sofrendo pela exploração mesmo, assim. Muitos países africanos, assim, foram independentes, gente, há 20 anos, há 30 anos. Cara, então, assim, é uma questão muito séria, assim, histórica, de esses países que são desenvolvidos, de explorarem esses países africanos, esse continente africano, pra gente virar e falar assim, é porque é culpa deles mesmo, né? Cara, foi Deus que Deus é que tá amaldiçoando, porque eles não fazem a coisa certa, gente. Não, porque eles não têm a religião certa. Muita gente acredita que macumba tá relacionado com as oferendas que são colocadas nas encruzilhadas e tal, né? Só que não, gente. Na verdade, macumba é um instrumento. E quem toca esse instrumento é macumbeiro. E aí é um instrumento muito parecido com reco-reco. E aqui no Brasil, muito por conta dessa demonização, né, das religiões de matrizes africanas, as pessoas começaram com essa ideia de que macumba tá relacionado com... que é macumba. Sabe? Nossa. E aí tá relacionado com essas oferendas que são colocadas aí na encruzilhada. A gente tá demonizando coisas que a gente não tem que demonizar, a gente tá colocando nomes errados nas coisas, assim, tá tudo muito errado. É muito mais fácil, né? É muito mais fácil a gente simplesmente ter medo das coisas do que conhecê-las. E aí, o último item, e esse é um item seríssimo, as pessoas propagam assim ao vento, é dizer que os africanos só foram escravizados porque quando os europeus chegaram lá, esse já era o sistema do continente africano, e aí os portugueses não inventaram nada, eles nada mais fizeram o quê? Eles aproveitaram o que já estava lá mesmo e aí eles escravizaram. Os próprios negros os próprios negros se vendiam, se escravizavam. A gente tem que ter muita atenção com o que a gente fala, porque o que acontecia no continente africano eram guerras que aconteciam, tinha essa questão de rivalidade. E aí o povo que perdia era o povo que era escravizado, e havia escravidão por dívida também. Só que a questão da escravidão europeia, apesar de ter o mesmo nome, ela é completamente diferente. Porque a gente está falando de ganhar dinheiro e ganhar muito dinheiro com comércio de pessoas. Um comércio que nunca existiu na África. Nunca existiu na África exportar pessoas para outros continentes. Isso foram os europeus que inventaram. Foram eles que ganharam dinheiro com isso. Foram pessoas brancas que escravizaram, que sequestraram
pessoas negras, melhor dizendo, porque isso não é importação, isso é sequestro, sequestraram pessoas negras para ganhar dinheiro em cima do trabalho delas. E aí, quando a gente está falando da escravidão europeia, a gente está falando de um processo de desumanizar pessoas. Mais do que escravizar, a gente está falando de um processo de tirar de seres humanos o status de humanos. Então não eram seres humanos, eram coisas. Começaram a usar questão religiosa, científica, ou seja, foi todo um aparato para justificar a escravidão, para justificar sequestros, para justificar mortes, toda uma lógica por trás da escravidão europeia que não existia no continente africano. Chegaram ao ponto de especular se a pessoa negra tinha alma ou não. Os cristãos acreditam que o ser humano tem alma, né? Então os brancos tinham alma, mas o negro não tinha. Então é uma questão muito complexa, assim. Foi um sistema de escravidão europeia muito complexa, criada por europeus. Ela não foi criada na África, os portugueses não chegaram lá e encontraram esse sistema e aí eles só reproduziram. Não, gente, isso é mentira, é mentira. Gente, deixem aqui nos comentários outras mentiras que vocês já ouviram a respeito do continente africano. Vocês que já conhecem algum país também do continente africano, meu sonho, ainda estarei lá se Deus quiser, contem pra gente como foi a experiência, o que vocês acharam, se vocês têm desejo de conhecer algum país também africano, contem pra gente, vamos conversar mais sobre isso. Se inscreve no canal, quem ainda não for inscrito, ativa o sininho para receber notificação de vídeo novo, e aí a gente tem as nossas redes sociais também, que estão todas na descrição desse vídeo. E aí, passem no vídeo que a gente fez sobre a vaquinha para ajudar esse canal a se manter vivo também. Um beijão, até a próxima. Beijo enorme, gente. Tchau.